Boa tarde a todos, quem já está aí. Só esperar a doutora Juliana entrar e a gente já começa. Acho que a Juliana não conseguiu entrar ainda para pedir participar. A gente já começa só um pouquinho. Perfeito. Tudo Oi, bem? Lécio. Joia, perfeito. Tudo bom? Eu tô bem, e você? Tá ouvindo bem? Eu tô te ouvindo muito bem. Se alguém tiver com dificuldade, bota uma mensagem aí, avisa para nós, mas eu tô ouvindo bem. Boa Sabadão, tarde. boa tarde a todos, né? Vamos bater um papo no doutor Epilepsia. Esperar um pouquinho mais, Juliana, só para ver se entra mais um pouco de gente aí Tá. para que a gente comece. Só um minutinho, né? Tá bom, sem problema. Juliana, vamos começar e as pessoas vão entrando. Acho que a gente vai começando o bate-papo. Primeiro, Juliana, eu queria te agradecer a participação aí nessa live do Doutor Epilepsia. Falar para quem não conhece o perfil, essa é uma ideia que eu, a Leila e a doutora Daniela Bezerra temos e a gente está desenvolvendo em relação a trabalhar um pouco sobre as informações sobre epilepsia, com foco nos pacientes, nas pessoas com epilepsia e não nos profissionais da saúde. Óbvio que os profissionais da saúde podem aproveitar bastante do que a gente vai falar, inclusive médicos e neurologistas, mas que o foco é o paciente. E para isso eu vou chamar hoje uma neurologista, especialista em epilepsia, colega de formação e colega pessoal, a doutora Juliana Passos. Ela é neurologista, fez a formação no Hospital das Clínicas em Neurologia e Epilepsia e atualmente ela é preceptora na Faculdade de Medicina da PUC de Londrina, no Paraná. Ela resolveu nos abandonar aqui em São Paulo e ir para Londrina. Acho que ela fez um bom negócio, acho que ela está feliz pelo que eu vejo nas conversas. Juliana, obrigado e vamos lá, vamos começar. O que você tem para falar para nós sobre saúde da mulher? Eu achei ótimo, Lécio, vocês escolherem esse tema, sabe? Porque a gente precisa falar mais sobre isso, né? Com certeza. Eu tô tendo um retorno de som.
Tá escutando bem? Eu tô, mas está tendo um retorno, sabe? Não, para mim não. Para Desculpa. mim eu te escuto Talvez bem. se a gente usar o fone, Eu tô te ouvindo super bem. Se você tiver tá? algum problema, eu vou. Juliana, assim, acho que o primeiro ponto é colocar que as pessoas assim, que em epilepsia não tem um predomínio de sexo, né? Então, metade das pessoas com epilepsia são mulheres. Então, acho que é super relevante essa conversa que a gente está tendo. E nas mulheres, né, especificamente, você vai ter várias alterações que vão ser mais peculiares. Por exemplo, elas menstruam, a mulher menstrua, ela às vezes precisa usar anticoncepcional, ela vai engravidar. Então, existem vários aspectos na mulher em que a gente vai precisar ver com mais cuidado, uma discussão mais calma. Juliana, tá dando uma virada na tua câmera agora. Você inverteu a câmera só um pouquinho. Ainda não, Juliana, ainda tá invertida a tua câmera. Perfeito, Tudo agora certo? tô te vendo. Tudo certo. Tá melhor para você o som agora? Melhorou, Lécio. Perfeito, Tava então. bem, Juliana, tava vamos bem. começar a falar então. Uhum. O que as crises pioram na menstruação? Então, existe uma relação muito forte dos hormônios sexuais com as crises epiléticas, né? Isso a gente Uhum. vê desde estudos em animais, que a gente vê que eles pioram as crises quando aumenta o estrógeno e quando diminui a progesterona, né? E também nas mulheres essa é uma queixa muito frequente. Acho que um terço das mulheres que a gente atende no consultório tem uma piora das crises nesse período menstrual, né? Acho que virou aí Uhum. sua câmera. Oh, desculpa, eu fiz besteira agora. Calma. Que eu tô na minha adega, né? Vocês já perceberam, eu me dedurei, né, agora, né? É, Então, existe essa relação muito forte, né, dessas variações hormonais com piora das crises. Então, geralmente, assim, tem a ver com o ciclo menstrual, né? Então, tem mulheres que pioram próximo da menstruação, isso é bem nítido. Tem mulheres que pioram depois da ovulação, né? Mas a gente também vê uma melhora das mulheres na menopausa, algumas mulheres melhoram das crises. Então, realmente, essa relação é muito nítida. E se o paciente percebe que existe essa relação, é interessante a gente ficar atento, porque a gente pode bolar algumas estratégias a mais no nosso tratamento, né? uhum. Mas adianta inibir a menstruação, Juliana? Para melhorar Olha, as crises? aí que tá a grande discussão. Eu não sei qual é a sua experiência, mas assim, na literatura é uma possibilidade de tratamento, tá certo? Você fazer uma supressão do ciclo menstrual com hormonioterapia. O problema é que quando você faz essa supressão com hormônio combinado, né, com estrógeno e progesterona, às vezes as pacientes pioram das crises, tá? Então, o ideal, talvez, né, pelo efeito estrogênico de ter um aumento da excitabilidade neuronal e da progesterona ter um efeito mais antiepilético, fazer essa supressão com progestinas, né, ou com progesterona natural, tá? Uhum. Então, é que assim, essa é uma coisa muito que é muito discutido na literatura, né, de epilepsia, né, existem trabalhos sugerindo isso. Mas assim, tentando simplificar para as pessoas, assim, existem flutuações em relação aos hormônios sexuais ao longo do ciclo menstrual da mulher. E tem Uhum, algumas mulheres que têm algumas flutuações que predispõem à crise, por um desbalanço. Então, assim, em relação a essa programação, o que a gente deve pensar é que em algumas mulheres repor a progesterona, que é o que você está falando, ajuda, né, a controlar as crises. Mas assim, você precisaria ter uma análise do padrão, existem padrões diferentes, em trabalhos mostrando eu isso. acho. É, Assim, então, eu assim, acho que não é quando, simples. Não, é só o que eu falo, não é simples, Quando a não é igual paciente para todas, chega né? falando, exatamente. Às vezes a paciente ou a família, né? Às vezes a mãe fala, olha, quando ela está no período menstrual, ela piora das crises. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter certeza se isso realmente acontece, sabe? Então, é interessante a gente tentar fazer um diário
colocando os dias que tem as crises com o ciclo menstrual, o dia da menstruação, né? De preferência, se for possível, o dia da ovulação também, né? Aí a gente consegue ter uma ideia melhor, porque quando as crises pioram perto da menstruação, esse talvez seja um perfil de pacientes que vai melhorar bastante com a progesterona, né? As outras O pacientes... problema é qual progesterona, né? Porque tem essa discussão de qual tipo de progesterona para e assim, acho que talvez só para a gente não delongar muito, porque tem um monte de coisa legal para a gente falar, né? Na prática, a experiência, o que você já ensinou lá no começo, é que não ajuda muito, né? A experiência nossa é que, na prática, o que você faz quando você suprime a menstruação é que acaba que as crises passam a acontecer sem vinculação com a menstruação. Então, é uma coisa que deve ser avaliada, é o que a doutora Juliana colocou, a questão de tentar correlacionar bem, fazer o que a gente chama de diário de crise, né, Juliana? O que você estava falando é a coisa do diário de crise e tentar entender bem a relação. Você tem que dosar os hormônios para ver se tem uma alteração dos picos. A doutora Daniela Bezerra está comentando aí que existem aplicativos, inclusive, para poder ajudar a mapear essa história. Realmente tem isso tudo. Mas só que, assim, talvez eu não fosse tão enfático na importância disso, sabe? Na prática, é meio decepcionante quando você tenta... Eu acho assim, que na prática, se a paciente percebe que as suas crises pioram no período menstrual, a gente tem que tentar documentar isso e realmente ver se isso é verdade ou se é só uma impressão, né? Em que momento isso acontece, se é na hora que ela menstrua ou um pouco antes. E aí você tem opções de tratamento. É interessante ver isso, porque você tem opções além das medicações antiepiléticas tradicionais que a gente usa, né? E esses tratamentos, eles podem ser baseados em hormônios ou você pode tentar tratamentos não hormonais. Esses tratamentos podem ser contínuos, como a gente está falando, de suprimir o ciclo, ou eles podem ser cíclicos. Você pode usar eles em algum momento do ciclo. Perfeito. Juliana, vamos aproveitar as perguntas aí, porque tem uma que eu acho que é boa e a gente já pode engrenar o que a gente tinha pensado em falar. O Inácio Castro perguntou sobre epilepsia mioclônica juvenil, Depakote, que é uma das marcas de ácido valproico, perguntou qual que é o planejamento. Então, aí acho que a pergunta vai assim mais ampla. Como é que se deve pensar numa mulher que quer engravidar ou que pode engravidar? Como é que deve pensar? Elas têm que se planejar, têm que se programar? Como é que funciona isso? Sim, então eu acho que a mensagem que tem que ficar é que a mulher com epilepsia, ela pode engravidar, tá? Então, em todos os mitos que envolvem a epilepsia, né, todos os estigmas, todo o peso que a pessoa que tem epilepsia sente na pele, né, essa história de não poder engravidar é mais né? Então, a mulher com epilepsia pode engravidar e ela pode ter uma gravidez tranquila, dar luz a um bebê saudável. Só que a diferença é que é uma gravidez que tem um risco. Então, essa gravidez, ela não pode ser uma gravidez sem planejamento. Ela tem que ser uma gravidez combinada com o seu médico, de preferência com o neurologista e o obstetra que vai acompanhar ela. Então, acho que a primeira mensagem é assim, mulher com epilepsia pode engravidar. É uma decisão da mulher, na verdade. Em geral, não é uma decisão nem do médico, né? E tem um pouco mais de risco, né, Juliana? Acho que existem trabalhos mostrando que a gestação é um pouco mais arriscada. E acho que esse é o ponto. Talvez no passado, os médicos falam, a mulher não pode engravidar se tem epilepsia por conta dessa questão. E aí, acho que o que tem que ficar claro é que sim, as mulheres com epilepsia em geral podem engravidar tem que ter um planejamento. E esse planejamento tem que ser antes de engravidar. Acho que essa é a grande mensagem que acho que tem que ficar para todas as mulheres e para os médicos e para as famílias. E não deixar, depois que engravidou, falar assim, e agora? Bota a mão na cabeça e aí começa a fazer bobagem. Assim, a gente vê muita, né? Você concorda comigo? Muita coisa mal feita no susto e naquele impulso depois que já aconteceu a gravidez. Então, assim, o primeiro impulso e o mais perigoso que eu acho é parar os remédios, né? Que é o que acontece com muitas pacientes. Elas descobrem que estão grávidas, isso não foi conversado em momento nenhum. E aí entra a nossa falha como médicos, né? A gente tem que perguntar sobre isso em toda consulta, né? Atender a mulher com epilepsia, anticoncepção, desejo de gravidez tem que ser um assunto de toda consulta, né?
E aí elas, por medo de que a medicação faça mal para o feto, elas param as medicações, né? Uhum. E isso também é muito comum de acontecer. Então, tem que ser algo conversado. Mulher em idade reprodutiva, e aí envolve as meninas, inclusive, que não iniciaram a vida sexual ainda, né? Meninas que ainda não iniciaram a vida sexual ainda, você já tem que começar as suas estratégias para proteger essas futuras mamães aí, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Então, assim, a gravidez nas mulheres que têm epilepsia deve ser uma coisa planejada. O planejamento começa muito antes de quando você quer engravidar. Acho que a primeira coisa, e é o que você está falando, começa lá na menina, lá com 12, 13 anos, que vai receber. E acho assim, qual que é o planejamento, Juliana? Quais são os principais pontos aí que são relevantes nessa questão do planejamento? Primeiro, entender que é muito importante para proteger a saúde da mãe e do bebê que as crises estejam controladas, tá? Então, o maior risco que existe durante uma gestação de uma paciente com epilepsia é o risco da crise, né? A crise, ela traz risco para a mãe de quedas, né? De traumatismos, né? E traz riscos inerentes à própria crise, quando a crise é muito prolongada, né? Muito grave e traz riscos para o bebê. Então, durante uma crise, principalmente uma crise tônico-clônica, que é aquela crise que você tem perda de consciência, abalos no corpo todo, o bebê sofre durante essa gestação, tá certo? Então, o principal esforço da equipe é controlar as crises. E o segundo ponto é tentar escolher o melhor esquema de medicamentos, né? De preferência, o mínimo de medicação na menor dose possível, mas que deixa a paciente sem crises, para que isso não traga riscos inerentes aos medicamentos para o bebê. Então, controle de crises e uma escolha de medicamentos que traga menos riscos. Então, Além, lógico, que nunca pode faltar suplementação do ácido fólico, né? perfeito. Acho que é isso que eu ia falar, assim, tem que botar ácido fólico. Toda mulher que tem epilepsia, que pode engravidar, mesmo que ela não queira engravidar, diria mais, mesmo que ela esteja usando um método para evitar a gravidez, ela deve estar tomando ácido fólico, porque se falhar o método, assim, eu falo com os pacientes, não sei se você concorda comigo, pior do que uma gravidez não desejada, é além da gravidez não desejada, ainda com um problema associado. A gente sabe que o ácido fólico reduz a chance de malformação, de que o bebê nasça com problemas, e parece que é mais do que isso, né, Juliana? Além das malformações, parece que tem influência no QI também. Alguns remédios podem influenciar nas funções cognitivas, na capacidade mental, raciocínio, linguagem, da capacidade mental da criança, né? E o ácido fólico também protege. Então, assim, é fundamental, né, que isso aconteça, né? E o que te Fundamental. não, E dos quando remédios. Então, e Vamos quando a falar dos gravidez... remédios. Vamos falar dos remédios. Então, a medicação que é mais problemática para a gestante é o ácido valproico, ou o valproato de sódio, né? O valproato, de uma maneira geral, e todas as suas apresentações. Porque é uma medicação que tem uma alta, assim, em relação à população geral, ela é mais alta, o risco de malformações maiores, que a gente chama, né? Que são malformações que vão precisar de alguma correção cirúrgica, tá certo? E, além disso, essas crianças, depois, durante a infância e ao longo dos seus 3, 6 anos de idade, elas podem também apresentar problemas no desenvolvimento, tá? Cognitivos, né, de QI, problemas de aquisição de linguagem. Então, o valproato assim, um grande vilão dentre as medicações antiepiléticas, mas outras medicações também, né, e principalmente dependendo da dose e também se estão em associação com muitas medicações, elas também podem aumentar o risco, né, de malformações. Eu acho que assim, é que isso tinha sido perguntado pelo Inácio também da questão do depacote, né? Que é um tipo uma das medicações que tem ácido valproico, o valproato, o divalproato, tudo no final a mesma coisa do ponto de vista de efeito que você está falando. Acho que a mensagem, já não sei se você concorda comigo, é que assim, as mulheres que vão desejar engravidar, elas devem pensar isso antes. E a gente sabe que alguns remédios são mais seguros que os outros. Eu acho que aqui, como é uma coisa para as pessoas com epilepsia, e teve alguém que já comentou aqui que as mensagens vão passando, eu anotei algumas, mas meu médico falou que eu não posso tratar porque eu estou tomando oxcarbazepina e lamotrigina. Assim, isso tem que ser muito discutido caso a caso. Assim. Sim. Mesmo com ácido valproico, né, Juliana? Se você for olhar, assim,
mais, assim, em geral mais do que isso, mas pelo menos 85% das mulheres que estão usando ácido valproico e que engravidam não têm bebês com malformação. Só para vocês terem ideia do que você está Perfeito. falando. Eu gosto de inverter a lógica assim. Se você vai escolher um remédio, você vai escolher um remédio que tenha menos potencial. Mas se para aquela pessoa em questão, o ácido valproico foi o único remédio que controlou e deixa ela sem crise, a gente tem que entender que, assim, a maior parte das mulheres, mesmo em uso do ácido valproico, vão ter bebês sem problema, que é o que eu estou falando, mais de 85%. Então, assim, é uma questão de escolha, mas é uma questão de caso a caso, de ver como é que é o controle, qual que é o tipo de epilepsia, por exemplo, foi falado de epilepsia mioclônica juvenil. Essa epilepsia Ah, eu que vi aqui o Inácio. responde muito bem ao ácido valproico. Então, assim, é importante o planejamento, tem outros remédios que dá para usar, né? O que você quer acrescentar, Juliana, nisso? Olha, eu vi aqui que o Inácio perguntou, né, que a paciente tem uma epilepsia mioclônica juvenil, mas só controla com doses altas de Depaquene. E ela quer planejar uma gestação. Então, primeiro, lembrar que o ácido valproico ele vai trazer mais risco acima de 800 miligramas, né? 700 a 800 miligramas começam os riscos. Grande parte das pacientes com MJ controlam com doses menores. Durante a gestação, o seu foco vai ser o controle das crises tônico-clônicas. Então, se a paciente estiver bem controlada das crises tônico-clônicas, você pode, nesse período da gestação, tolerar um pouco de crises mioclônicas, né? Não existe nenhuma evidência de que as crises mioclônicas tragam grandes riscos para o feto, tá certo? Mas se você tiver que escolher entre controlar a crise ou controlar o risco de malformação, sem dúvida a gente vai escolher controlar a crise. Sempre. Né? Porque caiu um comentário agora que a pessoa só tem epilepsia, acho que é PS Costa 2020, que só tem crise de ausência. Então, assim, é um caso, por exemplo, se ela só controla que talvez dê para tolerar um pouquinho de crise se não tiver tônico crônico na gravidez. Sim. Porque se for só uma ausência, se não cai, se não tem a convulsão, a crise tônico-clônica, isso não tem risco para o bebê. Então, você não vai botar mais remédio na jogada, às vezes. E é isso que eu acho que é importante, assim, a gente nunca vai conseguir cobrir todas as perguntas que vocês vão fazer, porque, assim, isso é muito pessoa a pessoa, dependendo do tipo de crise que a mulher tem, dependendo do quanto de remédio ela precisa, né, Juliana? Aí você vai acertando. Mas acho que a mensagem é que, assim, sempre que possível, evitar o ácido valproico, de valproato, quando possível. Se não é possível evitar, dose menor. Sempre com ácido fólico, para todos os casos. E a gente sabe que tem alguns remédios que são mais seguros, né? Não sei se... O que você acha? Acho que a gente vale a pena de comentar sobre o que é mais seguro? Chegou a pergunta aqui. Minha filha, 20 anos, não tem crises há 6 anos, mas tem oscilação de humor. Eu anotei essa. Eu volto nessa aí. É só para a gente... Sim, as medicações mais seguras, né, para mulheres em idade reprodutiva que desejam engravidar, no caso de uma epilepsia generalizada, são o levetiracetam e a lamotrigina, né? Então, eu acho que a gente sempre tenta essas medicações antes de partir aí para o ácido valproico. Então, acho que esse aqui é o ponto. Mas, de novo, assim, entendo que vocês vão ter que conversar isso com os médicos de vocês, assim. Não adianta, assim, só porque a gente falou aqui que o levetiracetam é melhor que o ácido valproico, então agora você não quer mais tomar ácido valproico, você tem que trocar para levetiracetam. Pode dar muito errado isso, entendeu? Então, acho assim, tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada. Olha, a gravidez, num caso assim, o ideal é que você tenha 1 ano para planejar, tá certo? Ao longo desse ano, você deixa a paciente com o melhor controle possível, você consiga fazer essa tentativa de troca gradual para outra medicação, verificar se essa nova medicação ela é segura e ela é eficaz para o paciente, né? Decidir tudo isso com calma, né? Não é algo para fazer assim de última hora, né? Perfeito, acho que é isso. E durante a gravidez, Juliana? Quais são os cuidados durante a gravidez? Depois que já engravidou, a mulher chega, e aí? Eu tô eu vi que eu tô grávida, fiz o exame e deu positivo. O que eu faço agora? Assim, Lécio, eu não sei a sua experiência, mas a quantidade de mulheres gestantes com epilepsia que chegam com descontrole das crises, porque abandonam o tratamento, assim,
o primeiro impulso da mulher é abandonar o tratamento quando descobre que está grávida, né? De uma gravidez não planejada. Então, primeira coisa, mantenha o seu tratamento, tá certo? Independente de qual seja a medicação, a dose que você está usando, mantenha o seu tratamento. Converse com o seu neurologista, tá? Não exponha nem a você, nem ao feto o risco das crises epiléticas, tá certo? Segundo, né? E segundo, a gente tem por objetivo um controle dessas crises tônico-clônicas durante a gravidez. Então, a gente tenta ao máximo, né, aumentar a medicação quando necessário, né, para epilepsias mais ativas, né, com crises mais frequentes, tá? Outro cuidado que a gente tem, aí também o ideal é ser antes, né, da gravidez, é medir o nível sérico dessas medicações e ver se durante a gravidez eles se mantêm, porque durante a gravidez eles podem diminuir por vários motivos. Doutora, eu não entendi nada o que é nível sérico. O nível do remédio no Isso é muito sangue. mediquês, isso aí. É muito para nós, vai. Vamos tirar mais claro, vai. Então, medir no sangue como que está o nível dessas medicações. Porque durante a gravidez, a quantidade de medicação no sangue pode cair, mesmo que você use a mesma quantidade que você usava antes. E isso também pode favorecer o descontrole das crises. Então, nessa situação, a gente às vezes tem que aumentar um pouquinho a medicação, distribuir um pouquinho a medicação ao longo do dia, para garantir que ela continue protegida como ela estava antes. Então, isso é super importante, né, Juliana? É uma coisa que, assim, que eu já tive vários casos, assim, que você pega e dosa o remédio, você faz o exame de sangue, e você consegue saber quanto que está a quantidade da lamotrigina no sangue daquela mulher. E na hora que ele engravida, isso que você acha a mensagem principal que acho que a gente podia reforçar, é que assim, vai caindo, e cai muito a dosagem, principalmente da lamotrigina, do levetiracetam também pode cair, e são os dois principais que caem muito. E só para vocês terem uma ideia, cai numa proporção de às vezes você dobrar a dose do remédio. E as pessoas ficam muito assustadas com isso. Mas assim, entenda que a quantidade de remédio que a mulher que está funcionando no organismo é a mesma. O que você vai fazendo é só compensar. E não é só porque ganha peso, né, Juliana? Isso é uma das coisas que as pessoas... Ah, mas eu não ganhei tanto peso assim. Muda o metabolismo da mulher. Metabolismo. A filtração renal. Tem um monte de coisa que muda. Acho que não vale a pena entrar nesse ponto. Mas é para entender que isso é importante. E aí, de novo, entra na questão de que, assim, se você planejou bem, se você tomou ácido fólico, se você escolheu os remédios mais adequados, que tem menos potencial de causar problema para o bebê, você acertou a dose, você sabia qual que era a dose necessária para o tratamento. A Juliana falou isso. É a menor dose necessária, entendeu? E acho que o que a Juliana colocou, não sei, eu queria frisar, Juliana, a questão do 1 ano, né? De que, assim, as mulheres perguntam muito isso, né? Comenta mais essa história de que quanto é importante assim, a questão do 1 ano. Se alguém te perguntar assim, olha, qual vai ser o meu risco de ter crises ao longo da minha gravidez? A melhor maneira da gente saber, isso é um pouco imprevisível. Acho que a Juliana deu uma travada. Juliana, você falou, isso é voltou, meio imprevisível, agora voltou, vai. Tá certo. Então, é um pouco imprevisível, a gente não consegue dizer assim, para aquele tipo de crise, aquele tipo de doença, ela descompensa mais ou menos na gravidez. A gente não consegue prever isso, tá? Mas talvez o melhor método da gente prever é observar como foi o último ano da paciente. Então, se o último ano foi um ano com muito descontrole de crises, a chance de que isso continue durante a gestação é alta. Então, o melhor preditor é um bom ano de controle de crises. Então, esse talvez seja o melhor momento para a gente tentar engravidar. Mas outra coisa importante, às vezes a paciente que está muito... Ixi, travou de novo. A doutora Juliana deu uma travadinha. Não sei se eu travei também. Ju, agora voltou, vai. Agora voltou. Gente.
Então, mesmo as pacientes, e mesmo as pacientes que estão bem controladas, eu acho que tem que ficar a ideia de que a gestação da paciente com epilepsia é uma gestação de risco, é uma gestação que tem que ser acompanhada de perto, porque todas essas mudanças que o Lécio comentou, mudar o nível do sangue das medicações, tudo isso põe em risco essas pacientes. Elas têm que ser sempre vistas, né? De todo mês, né? Medir esses exames de sangue frequentemente, tá certo? Mas realmente esse primeiro ano aí eu acho que é um bom preditor para a gente de como que vai ser, o que é que a gente pode esperar da gravidez da paciente, né? Eu acho que é isso. A mensagem é que, assim, você planeja, fez todo o planejamento, fez tudo direitinho, e aí tá tudo certo agora. Tá um ano bem controlado, você não precisa esperar mais do que isso, né? Acho que a mensagem é essa, assim. Basta um ano. Se você ficou por um ano bem, daí em diante a sugestão é que engravide. O que a gente sabe é que isso é o maior preditor que vai dar certo durante a gravidez. É você estar bem no ano anterior. Júlia, já Tá começaram a tomando o perguntar. ácido fólico. Exato. Eu queria te colocar assim, já perguntaram duas vezes e eu queria pular para a parte final aí. E para a hora do parto? Como é que funciona a questão do parto para quem tem epilepsia, para as mulheres que têm epilepsia? Então, o parto... Pode ter cesárea? Já perguntaram isso. Então, o parto, a indicação da via de parto não depende da epilepsia só, tá certo? Então, a paciente com epilepsia bem controlada, ela não necessariamente vai ter indicação de cesariana, tá? Apenas, lógico, o obstetra tem que estar junto o tempo todo ao longo do processo, né, para saber que aquela paciente pode ter crise, né, tá atento a essa questão, mas o parto pode ser via vaginal. O que a gente não recomenda é parto domiciliar, tá certo, Lécio? Parto em casa, né? A paciente com epilepsia não deve ter parto em casa, porque existe risco dela precisar de uma assistência durante uma crise, por exemplo, tá certo? Mas a indicação é uma indicação obstétrica, não é uma indicação do neurologista, a princípio. Acho que a segunda coisa, mensagem talvez interessante nisso, é que você precisa ter um obstetra e um neurologista trabalhando junto e conversando. Eles precisam conversar entre eles, porque às vezes o neurologista aumenta a dose do remédio, o obstetra fica meio perdido, mas por que você vai dar mais remédio para essa mulher? Ela está grávida, entendeu? Ele fica preocupado de isso afetar o bebê. O neurologista, não, isso é importante para ela continuar controlada. Discutir essa questão do parto, da programação toda. Então, são dois médicos que você vai ter que ter, que você vai ter que ver de forma muito frequente durante a gravidez e que vão ter que trabalhar juntos, né? É super importante. E mulher pode amamentar, Juliana? Ah, essa pergunta é muito boa. Porque a amamentação é uma coisa tão vital para o bebê, né? A amamentação, ela reduz o risco de doenças, né? Ela melhora a imunidade do bebê, ela melhora o desenvolvimento, a ligação do bebê com o feto, né? E a gente sabe que as medicações antiepiléticas podem passar para o leite materno, mas isso de modo nenhum deve desencorajar a mulher que tem epilepsia a amamentar, tá certo? Primeiro, porque a maioria das medicações ela vai estar presente no leite numa quantidade muito menor do que estava passando pela placenta, tá certo? Então, a gente não precisa ter esse receio, mas assim, alguns medicamentos, tá? Principalmente aí eu destaco os benzodiazepínicos, tá? Clobazam, clonazepam, os barbitúricos, o fenobarbital, a primidona, podem intoxicar o bebê com mais facilidade pela amamentação. Então, o que a gente recomenda é ficar atento, tá? O bebê está mais sonolento, o bebê está mais irritado, né? Ele tá pegando menos no peito, tá? Pode ser um sinal de que também ele está intoxicando. E a gente também orienta a usar a medicação imediatamente depois de amamentar. Isso faz com que a mulher amamente no período que ela está com o nível no sangue mais baixo possível da medicação. E isso também ajuda a expor menos o bebê, tá? Mas, sem dúvida, os benefícios... Na verdade, tem estudo, né? Comparando a criança aí de 3 a 6 anos, que foi amamentada, né? E que é filha de uma mãe que tinha epilepsia e que usava medicamentos epiléticos, e que esses medicamentos passaram na amamentação um pouco,
com mulheres com epilepsia que não amamentaram, tá? Então, as crianças que foram amamentadas, elas têm um desenvolvimento neuropsicomotor melhor. Olha que interessante, né? Então, a amamentação deve ser encorajada, sim. O que a gente tem um pouco de cuidado é em relação às pacientes que não têm crises completamente controladas. Então, orientar essas pacientes a amamentar num ambiente seguro, tá? Para não ter risco de sofrer uma crise durante a amamentação, com risco de queda e traumatismo, tá? E outra coisa que a gente recomenda é também, se possível, né? A gente sabe que nem sempre tem ali pessoas para ajudar, mas se ela tiver pessoas para ajudar, tentar tirar um pouco do leite e essa pessoa oferecer o leite no período noturno para ela não ter muita privação de sono, porque a privação de sono pode também aumentar a chance dela ter um descontrole das crises. Então, cuidado com a privação de sono, com a segurança na hora da amamentação, amamentar imediatamente antes de tomar o medicamento, ficar atento a sinais de intoxicação, principalmente fenobarbital e os benzodiazepínicos. E aí eu ficaria atento também com a lamotrigina, tá, Lécio? Então, a gente aumenta muito, às vezes, a lamotrigina durante a gestação, porque os níveis séricos caem. A gente tem que lembrar de ver esse nível sérico no pós-parto e trazer logo ele para um nível normal, de novo. Porque depois do parto, a lamotrigina não precisa mais ficar com dose tão alta, né? Porque a lamotrigina, ela passa muito, tá? Pelo leite materno e ela pode intoxicar o bebê. Então, esse cuidado de voltar para a dose da lamotrigina se você precisou aumentar essa dose durante a gravidez. Acho que é importante, Juliana, até de reforçar, porque as mulheres, assim, existem realmente, depois de ter um parto, assim, foca muito no bebê, né? Todo o cuidado, todo o raciocínio. Às vezes elas esquecem da saúde delas. E lembrar que, assim, que é fundamental que elas voltem no neurologista, que tenham esse acompanhamento pós o parto, porque o que a doutora Juliana colocou, assim, dependendo do que a gente fez de ajuste de remédio durante a gravidez, isso depois tem que ser revisto no pós-parto. E só para vocês terem ideia, o que a Juliana falou acontece em 2 semanas, entendeu? É um período muito curto, entendeu? 2 semanas depois do parto, a pessoa que precisou de dobrar a dose da lamotrigina durante a gravidez pode intoxicar para valer depois. Então tem que ter uma boa conversa, um momento com o neurologista. De novo, não esqueçam, não fiquem só focados no bebê. E acho que aí, de novo, as mensagens do que a Joana colocou é que, assim, não está proibido amamentar para mulher que teve epilepsia. Pelo contrário, a recomendação é que elas não amamentem. Tem que ter uma observação. Existem algumas... A criança pode ficar mais sedadinha com remédio, né? O que a Juliana colocou, tem alguns remédios que podem dar sedação, mas isso é uma questão de observação. Se isso acontecer, aí tem que ser revisto. E, de novo, o ponto da segurança, né, Juliana? Acho que isso é fundamental, de que, assim, para evitar até uma coisa uma catástrofe, um problema muito sério, se a mulher tem crise forte, tem crise tônico-clônica, de que tem uma supervisão, o jeito como amamentar, não que ela não possa cuidar do bebê, ela deve cuidar do bebê, mas ter alguns cuidados para que, se ela tiver crise, não machuque a criança, não aconteça nada disso, né? Acho que é outro ponto importante, né, nessa história toda. Juliana, tem algumas outras perguntas, eu não sei se você quer puxar alguma coisa agora, mas tem algumas perguntas que fizeram aqui. Uma foi que eu vi aqui, o Celso perguntou sobre oscilação hormonal e humor. E outra pessoa, eu acho que o Inácio perguntou de piora do humor com levetiracetam. O que você quer falar sobre humor, gravidez, depressão, remédios? O que você tem que falar sobre isso? Olha, a paciente com epilepsia, ela tem um risco maior de depressão. Isso está associado à doença, mas também está associado ao estigma, ao isolamento social, né? A todas as dificuldades que essas pessoas enfrentam, né? A história, às vezes, de abuso, né? A gente vê bastante também. Mas também alguns medicamentos, né? A gente sabe que alguns medicamentos favorecem a ocorrência de depressão. A depressão pós-parto, né, que acho que é o tema aqui de hoje, ela pode ser mais frequente também na mulher com epilepsia, tá? E outros distúrbios psiquiátricos no pós-parto, por exemplo, compulsão alimentar pode acontecer. Então, assim, é importante o médico ficar atento nesse período pós-parto para sintomas psiquiátricos nessas pacientes, tá?
E aí a pessoa que perguntou sobre o levetiracetam, sim, o levetiracetam é uma medicação que se associa a uma maior complicação psiquiátrica, né? Então, principalmente nas pessoas que têm história, né, familiar e tem uma predisposição aí familiar a ter quadros psiquiátricos. Mas não é todo mundo, né, também, Juliana. Eu acho que é um ponto importante aí do levetiracetam, que assim, esse é um remédio que tem um pouquinho mais de risco desses efeitos da esfera do humor, da parte psiquiátrica, mais depressão e principalmente mais irritabilidade, né? Mas não é todo Sim. mundo, né? É uma parte pequena das pessoas que tem isso. É só uma questão de atenção, de você saber se você começou a usar levetiracetam, aumentou a dose. Você começou a não se sentir bem, ficar muito irritado, deprimido, fale com o seu médico. Talvez isso tenha relação com o remédio, talvez isso precisa ser revisto a questão do medicamento, né? O que mais que você quer falar aí, Juliana? Tem tanta coisa aí. Deixa eu Senão eu tentar vou ver começar aqui a as perguntar as perguntas. coisas. Alguém perguntou aqui, Lécio, pode fazer ressonância grávida ou amamentando? Essa é uma pergunta boa. Poder pode, na verdade, né? Só que você vai Uhum, evitar, né? Em geral vai evitar. O que você uhum. acha? O que você responde? O que A você faz? ressonância é mais segura, né, do que a tomografia, né? A rigor, a ressonância é mais segura. A gente reserva para quando você tem um bom custo-benefício em relação ao exame. O exame vai te trazer uma informação fundamental, ele precisa ser feito durante a gestação. No caso da epilepsia, né? Se for para investigar, por exemplo, a etiologia da epilepsia, a gente pode esperar um pouco, ele pode ser feito depois, né? Mas em algumas situações, por exemplo, suspeita de trombose venosa, situações muito graves, né? Esse risco ele é menor do que o benefício para a paciente, então ela vai fazer, tá? E aí a ressonância ela tem um risco menor do que a tomografia. A amamentação não é uma contraindicação para ressonância. O que você evita é fazer o contraste, né, da ressonância, né? Em geral, Sim. você não faz contraste. Mas isso é uma discussão muito específica. Eu acho que aí é uma Uhum. coisa que, assim, dependendo do que estiver acontecendo com a mulher, isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar, é que a prioridade é sempre a mulher, e não o feto, o bebê. Então, assim, Uhum. de que a gente tem que salvar a vida dessa pessoa. Se ela estiver tendo um problema sério, grave, que precisa de uma ressonância, você vai fazer a ressonância, entendeu? Acho que essa é a mensagem principal aí. Juliana, em relação à menstruação e a questão do humor, alguém perguntou isso. Tem relação menstruação e humor? Como é que funciona isso nas mulheres com Sim, epilepsia? tem relação, sobretudo nas mulheres com epilepsia catamenial, que é aquela epilepsia que piora no período né, menstrual ou pós-ovulação, a gente vê também pioras do humor, tá? Então, existe essa relação, sim. Juliana, uma coisa que a gente pulou lá do começo, a questão dos medicamentos e os métodos para evitar a gravidez. Você fez, inclusive, uma coisa que eu sugiro a todo mundo que assista. A doutora Juliana fez um vídeo muito legal sobre isso. Está no canal dela do YouTube. Depois ela posta lá o link para vocês verem, a gente coloca lá. Mas qual que é a relação entre os remédios que são usados para epilepsia e os métodos anticoncepcionais? O que você tem para orientar essas mulheres que precisam usar um anticoncepcional? Então, assim, as mulheres com epilepsia, elas usam menos anticoncepcional do que as mulheres que não têm epilepsia, tá? E quando elas usam, a chance de falha do anticoncepcional é maior. Então, veja que problema. A gente está conversando aqui sobre a gravidez ter que ser planejada na mulher com epilepsia. E você está falando de mulheres que usam menos anticoncepcional e o anticoncepcional falha mais. Então, esse é um assunto que a gente tem que dar bastante atenção, né? O anticoncepcional, ele pode funcionar muito bem na mulher com epilepsia, ao contrário do que a gente vê, né, no dia a dia, né, que as pacientes trazem no consultório, né? O anticoncepcional, me falaram que corta o efeito, os remédios cortam o efeito do anticoncepcional. Então, assim, a questão toda é escolher, né, qual é a melhor combinação de método para o tipo de tratamento que você faz. E, se possível, também escolher o tratamento que não interfira no método contraceptivo, se for possível, né? Então, algumas medicações, elas
não funcionam com esses anticoncepcionais hormonais, essas pílulas de hormônios combinados via oral. Alguns medicamentos antiepiléticos diminuem o efeito desses anticoncepcionais. E aí, nesse caso, o ideal é usar o DIU, tá certo? O DIU seria mais seguro para mulheres que usam esse tipo de medicação. São essas medicações mais antigas, né, Lécio? Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, tá certo? São medicamentos que interferem nesses anticoncepcionais e eles podem não funcionar. A mulher usando esse anticoncepcional pode engravidar, tá? Acho que a mensagem não é que tem que conversar com o médico, né, Juliana, né, para saber dentro do que você está tomando e qual o método que você vai usar, quais são as opções. Eu até te pedi para comentar assim, qual que é o efeito do anticoncepcional no remédio para epilepsia e do remédio para epilepsia no anticoncepcional. Comenta mais quais são as esses remédios antigos que são metabolizados no fígado, eles fazem com que o anticoncepcional seja eliminado mais rápido do sangue, tá certo? E aí você não consegue ter proteção mesmo, tá? São esses que eu citei, né? Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, alguns remédios novos como topiramato, o oxicarbazepina, dependendo da dose, também podem fazer isso, tá certo? Agora, o anticoncepcional também pode atrapalhar o remédio, então a paciente também precisa informar para o seu médico, o médico precisa perguntar que tipo de anticoncepcional ela está usando no caso da lamotrigina, tá? Então, alguns anticoncepcionais diminuem o nível da lamotrigina e aí também vão atrapalhar a ação, o efeito da lamotrigina. Bem fácil, mas você né? tem hoje... Bem fácil. Bem simples, né, Juliana? Acho que assim, a mensagem para quem não é médico e que está escutando isso tudo, vocês entenderam que tem muita interferência de um lado para o outro. Acho que assim, sabe? Exatamente. Então, assim, não dá para querer dar uma aula disso, né? É difícil. Não dá, mas assim, você pode escolher um tratamento que não interfira com o seu anticoncepcional? Pode. Né? Felizmente, hoje, a gente tem um monte de opções que não vão interferir com o seu anticoncepcional. Então, essa é uma coisa, um desejo que, se colocado na consulta, vai pesar aí na hora da gente escolher essa medicação. Lógico que, o que você colocou, se possível... né, Juliana? Né? Acho que, assim, às vezes as mulheres assustam um pouco, porque às vezes o neurologista fala, por que você não conversa com o seu ginecologista de colocar um DIU? Né? E do ponto de vista neurológico, estou falando agora como neurologista, o DIU é uma excelente opção nesse contexto, porque ele não vai mexer com os remédios não vão mexer com ele, tem uma taxa de proteção mais alta, então assim, é uma coisa, desculpem, a ser considerado, então não assustem se o seu neurologista perguntar sobre DIU, né? Para conversar com... Outra opção que eu acho muito ruim, na verdade, é você usar a Depo-Provera, né? Que é a progesterona de depósito. Né? Tem alguns ginecologistas que fazem a escolha por esse método, né? Quando você encurta um pouco o tempo das injeções, ele pode funcionar nessas mulheres usando esses medicamentos. O problema é que tem um monte de efeito colateral, né? A Depo-Provera aumenta, inclusive, o risco de osteoporose, né? É muito mais complicado do que, a princípio, usar o DIU, né? É por isso que eu estou colocando, é só porque eu já tive várias vezes da mulher olhar, como assim, né? O neurologista falando de DIU, né? Porque a gente sabe que isso é uma coisa que é mais segura nesse contexto todo, né? Juliana, tiveram algumas perguntas, mas tem uma coisa a mais que a gente tinha pensado em falar, que eu acho que, antes que a gente tente esgotar as perguntas, sobre libido. Qual a relação entre epilepsia e os remédios e o libido nas mulheres? É bem complexo, né? Porque é tanta coisa que interfere na libido, né? Do ponto de vista psicológico, né? O próprio fato de ter uma doença depende muito do controle das crises, né? As mulheres com pior controle das crises, isso também interfere. Então, tem muito fator que interfere, né? Mas os medicamentos, eles também interferem, tá? Justamente por isso. Esses medicamentos indutores, que são esses que eu comentei, que aumentam a função de algumas enzimas do fígado, acaba também eliminando mais rápido, não só o anticoncepcional, como a gente falou, mas também hormônios sexuais,
né? E essa queda desses hormônios sexuais pode favorecer uma queda da libido, né? Então, pode haver... E isso é tão pouco pesquisado, né, Lécio, assim, né? E a gente pergunta pouco também, né? Uma coisa que eu Pouco, acho é... que fala, que assim, que é por isso que eu acho que eu coloquei, achei quando você colocou esse ponto para discussão, eu acho que é importante assim, Uhum, de que as mulheres sintam mais à vontade, e os médicos também passem a perguntar mais sobre essa questão, se como é que está o libido, como é que está a parte do humor, se a pessoa está se sentindo bem, porque o objetivo final do tratamento que a gente faz para as pessoas com epilepsia é que elas tenham uma boa qualidade de vida. No fundo, o final da história é que as pessoas levem uma vida normal, toquem a sua vida. Então, assim, a libido é importante, o humor é importante. E às vezes, assim, a gente fica preocupado, a gente como médico, se está tendo crise ou não está tendo crise. E às vezes a pessoa ainda está tendo umas escapadinhas de crise, mas muito leves, mas isso não está atrapalhando a vida dela. E por outro lado, a pessoa é. está sem nada de crise, mas a vida dela está muito ruim, porque a libido está ruim, o humor está ruim, né? Acho que a mensagem que você colocou é que assim, isso é complicado, não é só o remédio, mas o remédio pode ter um papel nisso. Isso deve ser discutido com o médico para avaliar, né, os pontos. E olha a relação, né? Quando a gente trata uma mulher com epilepsia, olha quão imbrincado isso é com toda a vida ginecológica, obstétrica dela, né? Não dá para separar, a gente precisa entrar nessas questões, né, durante a consulta. Tem efeito da doença, efeito de remédio, tem um monte de coisa acontecendo, né? Além do controle das crises, né? Com certeza, é bem complicado. Uma outra coisa que a gente tinha colocado aqui, fertilidade, Juliana. Existe alguma mudança, Uhum. alguma relação entre epilepsia, os remédios e fertilidade? Olha, se você for olhar estudos mais antigos, né, tinha essa coisa de que a mulher com epilepsia seria menos fértil, teria menos capacidade de engravidar. Mas saiu um estudo recente, eu não sei se você viu, da Jacqueline French, é um estudo agora de 2016. E esse estudo desmente completamente isso, né? Na verdade, quando ela observa a população de mulheres, foi um estudo muito cêntrico, grande, né? Quando ela observa uma população de mulheres que desejam engravidar e que tem epilepsia e compara com mulheres sem epilepsia, a chance de gravidez com sucesso e gravidez bem resolvida e tudo mais foi igual nos dois grupos, tá certo? Reforçando mais uma vez o que a gente colocou, de que a mulher com epilepsia pode engravidar, tá? Agora, existem casos específicos, né? A gente tem algumas pacientes que a doença que ela tem, que causa a epilepsia, também afeta esse eixo aí hormonal, né? Esse eixo da hipófise, do hipotálamo, e que pode dificultar a fertilidade dela. E também alguns remédios, né? E aí a gente volta para o nosso maior inimigo aqui de hoje, das mulheres, que é o valproato, né? O valproato, ele tem N efeitos, assim, não é só o problema de malformações fetais, de impacto sobre o neurodesenvolvimento. O valproato afeta muita coisa na saúde da mulher, né? Então, ele desregula toda essa parte hormonal também. Então, a mulher com ácido valproico, ela vai ter mais disfunções menstruais, mais ciclos anovulatórios, vai ter mais dificuldade para engravidar, tá certo? Né? E maior risco de síndrome de ovários policísticos, né? Que está associado à infertilidade. Então, vendo caso a caso, algumas mulheres vão sim ter maior dificuldade, a depender dessas nuances aí, mas de um modo geral, na população, as pacientes com epilepsia têm a mesma chance geral de engravidar que as mulheres sem epilepsia. Acho que é, primeira coisa é carimba a figurinha aí, né? Mito, né? Mulher com epilepsia não pode engravidar. Pumba, Mito. isso é um mito, isso não é verdade como regra geral. Obviamente, assim, foi até interessante, a gente fez uma live pela BE com Alessandro está aqui? né, uma paciente, uma mulher que tem epilepsia, depois entra lá no perfil da BE, e ela tem um monte de outros problemas médicos. Ela contou isso durante a live. E acho que assim, às vezes a questão não é a epilepsia, mas o pacote todo pode ter um risco maior ou menor. Mas acho que assim, carimba que é mito. A questão é assim, para algumas mulheres o risco é maior, e essa é uma decisão pessoal. Se a mulher aceitar um risco maior naquela gravidez, ciente disso, ela vai engravidar.
E aí, talvez até a gente, indo agora, a gente tem só mais uns 4 minutos para o fechamento, né? Depois de que existe toda uma programação e eu vou querer... Lécio, e lembrar que o fato de você planejar essa gravidez e fazer ela junto com o seu neurologista e seu obstetra vai diminuir esses riscos, Perfeito. né? É isso. Vai diminuir, tá certo? Então, embora esses riscos sejam altos, o fato de você estar bem acompanhado, bem cuidado, vai diminuir esses riscos, tá? Planejamento, né? Acho que a palavra é planejamento. Assim. Uma mulher tem que ter um planejamento para que aconteça a gravidez nesse contexto quando ela tem epilepsia. Se isso for planejado, perfeito, para a gente você vai ter sucesso. Eu só queria fazer uma coisa do contraponto, Juliana. Você falou mal do valproato e eu vou de novo falar que assim é super importante que as mulheres que têm epilepsia saibam que o ácido valproico, que o valproato é um remédio que tem mais risco. Porque é muito comum elas não terem ciência disso, o médico não alertar e elas engravidarem o uso do ácido valproico sem ter tido a oportunidade de novo do planejamento, de ter sido planejada a troca para remédios mais seguros. Mas, se o valproato, se o ácido valproico é um remédio essencial, de novo, não suspenda, né? E aí é o que eu queria entrar, assim, já que a gente está faltando uns 2 minutos para acabar aqui, para dar 1 hora, pode ser que seja cortado, né? De assim, quais são os pontos principais dessa discussão que a gente fez, né Juliana? Perfeito. O que você colocaria como os pontos principais? Aí eu vou te ajudando. Então, na mulher que ainda não engravidou, né? Na mulher que ainda não engravidou, suplementação de ácido fólico e discussão do melhor método contraceptivo. Na mulher que quer engravidar, suplementação do ácido fólico, esquema com medicamento em menor dose possível, um só medicamento de preferência e um excelente ou o melhor possível controle das crises epiléticas, tá? Mulher que já está... Sem o valproato, né? E se possível, nunca colocar o valproato como primeira opção numa mulher em idade reprodutiva. Ele é sempre segunda ou terceira opção, tá? Se a mulher já está grávida, não mexer nas medicações, tá? Manter o esquema. Gravidez. Gravidez não é o momento da gente fazer experiências, né? Vamos ver se tal remédio não é, tá certo? Fazer acompanhamento mensal com o seu médico, de preferência dosar o nível sanguíneo das medicações, tá certo? No período pós-parto, reajustar as doses das medicações, se você precisou mexer nelas, amamentar, encorajar a amamentação com toda a segurança e cuidado que tem que ser dada, atenção para risco de depressão pós-parto, né? E é isso, e grandes chances aí de uma gravidez tranquila e de um bebê saudável. Perfeito. Recebi um aviso aqui que a gente vai cair em 1 minuto e meio, entendeu? Que já era a nossa live. Agora que os meninos do Neuropost entraram... Exatamente. São os caras mais famosos do Instagram da neurologia, né? Depois que eles fizeram o primeiro congresso virtual gratuito brasileiro de neurologia. Sucesso de público. Sucesso total, né? Olha, Júlia, verdade. Eu só te agradecer em relação a tudo que você falou, foi fantástico. Acho que é uma coisa muito, muito legal essa discussão, acho que é muito importante. Acho que foram vários pontos que foram levantados. Queria te agradecer. Queria que você falasse do teu canal lá do YouTube, que você tem colocado uns vídeos muito interessantes. Acho que mais focado para médicos, mas também um pouco para paciente, né? Assim, é meio misto. Eu misturo um pouquinho, A ideia é o que o Lécio, né, a Dani, todo mundo está tentando aqui também, né? Aumentar a informação sobre epilepsia e diminuir o preconceito, né? Acho que esse é o nosso objetivo. Então, o Inácio aqui está agradecendo. Obrigada a você, Inácio, pelas perguntas, né? PS Costa também agradeceu lá, e agradecer a participação de todos aí. Eu vi várias pessoas conhecidas, eu nem vou conseguir falar de todo mundo, mas a Cristina eu vi que passou por aí também. Obrigado, Juliana, obrigado por todo mundo que assistiu. Obrigada a vocês pelo convite. Curtam o canal do YouTube da doutora Juliana, como é o nome lá, Juliana? O link está na bio do meu Instagram, julianapassos.neuro. julianapassos.neuro, curtam a doutora Epilepsia, obrigado.
Bom sábado a todos e até mais. Obrigada a vocês, até mais. Tchau. Tchau, tchau.